Uma pesquisa da Symantec realizada em 2011 em 24 países revelou que naquele ano houve 431 milhões de vítimas de cibercrime no mundo, um impacto econômico-financeiro de 388 bilhões de dólares. Para falar sobre o cibercrime, o nosso entrevistado é o juiz do Tribunal de Justiça do Piauí, Marcelo Mesquita. Magistrado há 11 anos, na MB ele ocupa o cargo de diretor da Secretaria de Informática. Doutor Marcelo, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Renata, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer tentar passar um pouco de conhecimento que a gente, é uma obrigação de conhecimento que a gente vem amealhando ao longo dos anos. Doutor Marcelo, por que o uso do nome cibercrime? Esse é um primeiro aspecto, é uma nova modalidade delitiva, né, que a principal dificuldade já começa na definição, como chamar isso, né? Muitas pessoas pensam, isso é uma mera tecnicismo, que nome dar a isso? Mas isso aqui propicia inúmeras vantagens, né? Estatísticas, formas de como combater, né? Então, assim, a atribuição de um nome padronizado é mais interessante. E por que o cibercrime? Temos crimes digitais, crimes por internet, crimes de alta tecnologia, existem várias tecnologias. Adotamos essa tecnologia, esse nome, cibercrimes, por alguns motivos. Na doutrina internacional, no mundo, é o mais adotado. É o que alcança em toda a sua potencialidade essa modalidade delitiva, que ela é o crime cometido através de redes de comunicações de dados, ou seja, dispositivos, computadores, telefones conectados em redes. Então ele alcança isso daí. E também é a terminologia utilizada na Convenção de Budapeste, que é uma convenção que a gente vai falar adiante, que rege o cibercrime no mundo. Qual é o impacto econômico-financeiro do cibercrime? Uma pesquisa Symantec, como tu bem anunciaste no início do programa, verificou em 2011 o impacto econômico de 388 bilhões de dólares. Só no Brasil, esse impacto foi de 63,3 bilhões de dólares no mesmo ano. É muito dinheiro. E não é só impacto, o impacto realmente são as perdas, a parada de serviço, né? A média de você retomar um serviço que estava funcionando é de 10 dias, ou seja, a repercussão é muito grande. E observe que essa pesquisa foi feita em 24 países somente, só 24. Esses 431 milhões de pessoas vítimas, que equivale à população dos Estados Unidos e Canadá juntas, somente desses 24 países pesquisados, não foi todo o globo. Então, realmente é um impacto gigantesco. Esse valor, 388 bilhões de dólares, se aproxima do tráfico internacional de entorpecentes, que é 400 e poucos bilhões de dólares. Então, realmente, é algo a se preocupar, né? É algo que vem evoluindo e que todos podemos ser vítimas potenciais. Quando surgiu a prática desses crimes? A doutrina, né, os escritores divergem, mas o primeiro caso realmente documentado foi no caso de Minneapolis, no Banco de Minneapolis, nos Estados Unidos, onde um funcionário em 1958 teria fraudado, modificado um algoritmo, um programa de computador para tirar centavos em seu próprio benefício. E foi condenado, tudo. Foi o primeiro documentado, esse de 1958. E de lá para cá são vários delitos, várias modalidades. Você passa por delitos até de se alterar possivelmente prescrição de radioterapia em hospitais mais modernos, ou seja, você pode até cometer delitos contra a vida através de cibercrimes. Então, realmente é uma potencialidade muito elevada. Quais fatores alavancaram a cibercriminalidade? Vários fatores alavancam. A primeira delas é natural, a internet, a globalização, né? Ou seja, essa movimentação, esse fluxo de pessoas, a internet que quebrou todas as fronteiras, nós não temos mais uma fronteira. O cibercriminoso é diferente do delituoso, do meliante comum, porque ele não tem um ponto fixo, ele pode de qualquer lugar cometer um crime qualquer outro. Então, isso daí é um fator que realmente alavanca a internet, a globalização, o microprocessamento. O que é o microprocessamento? A diminuição dos processadores, dos chips, a miniaturização das máquinas. Hoje, todos os nossos telefones não são mais telefone. Ninguém tem um telefone só para ligar. Ele é uma máquina calculadora, ele tem um joguinho, ele grava, ele passa música e vídeo, ou seja, é um computador. Então, isso daí aumentou essa potencialidade, tanto do lado de quem comete o crime, como das vítimas. Quais são as principais modalidades de cibercrimes? Isso é uma coisa que gera também muita dúvida, muito problema. O que é? Nós temos dois grandes grupos de cibercrimes. O que a gente costuma, que realmente um estudo que eu faço,
chamo de crimes próprios e impróprios. Cibercrimes impróprios são todos aqueles crimes que já existiam e que passaram a utilizar a ferramenta do computador, da internet para alavancar. Então, tipo o estelionato através da internet, tipo a subtração de dados, ou seja, são crimes que já existiam, que já existem tipos penais, já existem crimes no nosso ordenamento, furtar, subtrair, estelionato, extorsão, só que estão sendo feitos através da internet, de redes de comunicação, são os crimes impróprios. Esses aí são os que mais se vê, mais se visualiza, mais se pensa. Pensa cibercrime, você pensa algo assim. E temos os crimes próprios, cibercrimes próprios, que são aqueles que só passaram a existir depois do advento do computador e das redes de comunicação. Ou seja, não são o patrimônio ali violado, é a própria rede, é a própria máquina. Ou seja, é você ter lá um grande site de vendas e você derrubar aquele serviço. Você para de funcionar. Parando de funcionar, você gera um prejuízo enorme. Isso é fácil na área da iniciativa privada, que você consegue mensurar. Um site que está fora do ar, eu deixei de vender tantos milhões, perdi uma imagem perante meu público de tanto, ou seja, você gera isso daí. Agora já na esfera governamental fica mais difícil, você não consegue mensurar, dizer, avaliar quanto vale ficar fora um serviço público essencial por tanto tempo. Então, realmente, existem essas duas grandes modalidades de cibercrimes, entre várias outras, mas são os próprios e os impróprios. Temos que ter muito cuidado com os próprios, que eles geram brechas, eles são caminho, eles são ferramentas para até alavancar esses cibercrimes próprios. Qual é o perfil das pessoas que cometem o cibercrime? É uma pergunta interessante, Renata, porque quando se fala em cibercrimes, pensa-se em hacker. Hacker já é uma denominação equivocada, porque hacker do inglês é um expert, alguém muito bom em alguma coisa, geralmente computador. Então, esses cibercriminosos, geralmente, em sua maioria, são hackers do mal. Então, na terminologia, seriam os crackers, são pessoas que atacam, que têm um fito, a vontade de realmente angariar algum benefício próprio. Antigamente existia os hackers antigos, existia uma certa politização dessas atitudes, ao invadir por invadir, uma questão de saciar o ego, consegui invadir, consegui quebrar, então existia. Hoje já não mais. Hoje realmente o fito é econômico. E quem vai muito atrás desse cibercriminal perfil são pessoas jovens. Não pense que todos esses jovens aí que têm algum conhecimento conseguem fazer isso. O grande problema é que são criadas ferramentas por realmente experts, grandes crackers, grandes realmente cibercriminosos, inteligentíssimos que nunca vão ser encontrados, infelizmente. Eles geram ferramentas e as vendem no mercado. Existe todo um mercado próprio para a venda das ferramentas. E quem utiliza são jovens. Jovens com um mínimo de conhecimento, não precisa aquela profundidade técnica toda e passa a utilizar aquelas ferramentas. Esse é o perfil maior. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça do Piauí, Marcelo Mesquita, vai falar do cibercrime no mundo. Não sai daí, a gente volta rapidinho. Estão abertas as matrículas do curso de pós-graduação em Direito da Criança e do Adolescente, promovido pela Escola Superior da Magistratura de Goiás. Serão oferecidas 60 vagas aos bacharéis em Direito, pedagogos e demais profissionais. O curso está previsto para o início de março, na sede da entidade. Os interessados têm até o dia 31 de janeiro para fazer a matrícula na SMEG. Mais informações nos telefones 62 3246 3034 e 62 8114 1015. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, abordamos a nova modalidade dos crimes cibernéticos. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça do Piauí, Marcelo Mesquita, vai falar do cibercrime no mundo. Doutor Marcelo, como se dá o combate ao cibercrime em outros países? Essa modalidade delitiva, ela realmente, apesar de já ter os seus primórdios de 58, como a gente falou no primeiro bloco,
ela ainda está se espraiando, está crescendo, ou seja, ela ainda é muito, o combate a ela é bastante incipiente, é muito inicial. Mesmo os países de grandes grupos econômicos, grandes países como os Estados Unidos, a Alemanha, possuem grande dificuldade de combater. Algumas polícias, como o FBI, possuem grupos especiais para combater alguns cibercrimes mais voltados à pornografia infantil, ou seja, realmente é muito limitado. Então, existe uma necessidade de uma parceria público-privada, ou seja, essas grandes redes que são derrubadas, grandes criminosos, cibercriminosos. Existe uma modalidade de cibercrime agora que se chama botnets, que são redes que computadores são invadidos ao longo do tempo, através de worms, ou seja, são programinhas maliciosos que pegam aquela máquina e o usuário não vê. É diferente dos vírus antigos. Antigamente o vírus travava a máquina, aquela tela azul parava tudo. Hoje em dia não, ninguém quer parar o seu computador. Duas grandes modalidades uma, ou você criptografa os dados, você pega os dados da vítima, encapsula e ninguém consegue tirar, a não ser aquela pessoa que fez. Você tem que pagar para resgatar seus dados. E outra modalidade é uma forma transparente, que está sendo utilizada a sua máquina sem que você saiba. E essas máquinas, que a gente chama de máquinas zumbis, são linkadas, é uma grande rede, e essas redes são alugadas para outros propósitos criminosos. São os botnets. Então o que acontece? Algumas vêm caindo, algumas redes gigantescas de máquinas zumbis invadidas com milhões de máquinas, mas isso não é um governo americano que consegue sozinho, não é um país, realmente precisa de parceria com grandes empresas de tecnologia para poder financiar. É muito caro esse combate. Então realmente o mundo ainda está caminhando, está engatinhando. Uma forma que a gente tem visto, ao invés de reprimir, é prevenir. Essas grandes discussões aí, a NSA americana, ou seja, você vigiar, procurar evitar que ocorra algum outro delito através de mineração de dados, ou seja, verificar dados para encontrar possíveis criminosos, cibercriminosos ou terroristas, outras várias áreas. Que aconteceu recentemente no governo federal também, né? Também no governo federal. Então, assim, realmente é uma atitude mais de prevenção. Agora, o combate ainda é muito difícil em qualquer país no mundo. Existe alguma convenção sobre o cibercrime no mundo? Existe, assim, a primordial, existem algumas tratativas, mas a primeira foi a de Budapeste, 2001, ela foi criada e entrou em vigor em 2004. Foi criado pelo Conselho da Europa, reunindo não só países da Europa, mas também convidados outros países fora do bloco europeu. E ela rege bem, como seria. Ela não pega e prescreve, o crime é esse, aquele. Apenas dá diretrizes para os países signatários. Olhe, procure criminalizar dessa forma, tipificar, dizer como é que vai ser o delito dessa forma. Modalidade culposa, ou seja, não pode existir. Ou seja, você não pode ser realmente punido se você não teve o cuidado de colocar um antivírus e repassar. Ou seja, então ele dá diretrizes, ele dá nortes para que esses países que venham a aderir criem essa legislação interna. Qual é a principal dificuldade do combate a esses crimes? A grande dificuldade são aqueles fatores que propiciam qualquer crime. O que é que propicia a existência de delitos? São aqueles criminosos motivados. Temos na internet? Temos 2,5 bilhões de usuários de internet. Então nós temos jovens aí, criminosos potenciais. Temos a outra parte que não é criminosa, de potenciais vítimas. Todos nós somos potenciais vítimas. Nós não temos o trato, nós temos aquele conhecimento técnico de saber como evitar. A gente fala em antivírus, mas isso não é o suficiente, isso não basta. Existe uma série de medidas, medidas inclusive de culturais, como agir, como abrir isso, como visitar esse ou aquele site. Então, realmente, a grande dificuldade no combate é essa massificação de vítimas e de criminosos. Um outro aspecto é aquele distanciamento. A internet tem esse poder de distanciar, de desmaterializar. Ou seja, você não tem um local fixo do cibercriminoso, você pode estar aqui do lado, pode estar em outro país, em um país que você não tenha acordo de extradição, que geralmente acontece. Aquelas informações para ser levadas para um local que você não consiga exercer a jurisdição, você não consiga o poder já vir dizer o direito ali, não tem como. Então, isso daí é um outro fator. E o outro é o da completa falta de capacidade do poder público de combater.
E os cibercriminosos sabem disso, né? Ou seja, realmente existe aquela sensação ampla de impunidade. Existe aquela pseudo-sensação, aquela falsa sensação de ele estar atrás, aqueles cibercriminosos mais simples, aqueles garotos jovens que adquirem aqueles programas e querem cometer alguma coisa, acham que estão mais ou menos seguros, mas em verdade não estão. Então, o que existe? Existe em relação a esses cibercriminosos uma sensação de falsa, ou às vezes verdadeira, de anonimato. Ou seja, alguns ficam atrás dessas máquinas achando que estão, e muitas vezes realmente estão, no anonimato completo. E a falta de capacidade do poder público de investigar, né? Porque você demanda técnicas, você demanda aparato, demanda conhecimento, ou seja, é todo um arcabouço, toda uma infraestrutura que nenhum país tem. Outras modalidades de cibercrimes surgem no mundo? Surge, a cada dia surgem várias possibilidades, vários badwares que a gente chama, são esses programas maliciosos, e outras modalidades de cibercrime, sim. A gente chama, existe já o ciberterrorismo, ou seja, terrorismo através de redes, o ciberguerra também, né? Você tem o caso do Stuxnet, que é um vírus que atacou usinas de enriquecimento de urânio, né, no Irã. Então, assim, já existem outras modalidades. Se você sai da vertente do mero crime e passa a abranger terrorismo ou até guerra entre nações. Então, realmente é um campo gigantesco, né? Futuramente as batalhas, as guerras não vão ser travadas mais em campo, mas possivelmente de maneira, através de cibercrimes, de maneira eletrônica, digital. Você, hoje em dia, toda a nossa vida, por mais que a gente pegue aquela senhora mais humilde, mais simples, nunca tenha mandado ou recebido um e-mail na vida, mas ela depende totalmente da internet. Nós somos dependentes para pegar uma aposentadoria, para um serviço de água, luz, ou seja, toda a infraestrutura hoje em dia está em cima da internet. Então, isso é possível, foi feitos testes nos Estados Unidos de vulnerabilidades, ou seja, onde é que poderia um ciberterrorista, o que ele poderia fazer na infraestrutura americana? Opa, ele poderia abrir comportas de uma empresa e realmente ali você alagar, matar diversas pessoas, poderia dominar, ou seja, invadir torres de controle de tráfego aéreo, causar algum acidente, ou seja, as possibilidades são muitas. Então, por isso, o grande medo do mundo dessa modalidade e que a gente vê através dessa necessidade, não vou entrar no método se certo ou errada, mas realmente dos governos espionarem os seus cidadãos. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça do Piauí, Marcelo Mesquita, vai falar do cibercrime no Brasil. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz no Rio Grande do Norte é difícil, como em muitos outros estados, porque a magistratura hoje enfrenta muitos problemas e muitos desafios. Eu acho que nós temos que ser sempre persistentes na busca por uma magistratura melhor, sabendo os que querem ingressar que é uma carreira linda, muito bonita, mas uma carreira muito difícil. As inscrições da segunda etapa do curso de pós-graduação em Direito Empresarial realizado pela Escola Paulista da Magistratura estão abertas. 120 vagas são destinadas a magistrados, promotores, procuradores, advogados e bacharéis em Direito. A capacitação será realizada no período de 5 de fevereiro a 4 de maio de 2015. A matrícula é no valor de R$ 600, mais 10 parcelas do mesmo valor. Interessados devem se inscrever até o dia 17 de janeiro. Mais informações no site www.epm.tjsp.jus.br. Estamos de volta com o programa DMB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a nova modalidade dos crimes cibernéticos e o cibercrime no mundo. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça do Piauí, Marcelo Mesquita, vai falar sobre o cibercrime no Brasil. Doutor Marcelo, quais são as leis sobre o cibercrime no Brasil? No Brasil, a gente ainda está engatinhando, né? Realmente não temos leis específicas, né? Há de se fazer aquela divisão entre esses cibercrimes próprios e os impróprios. Os impróprios são aqueles crimes que já existiam, que apenas foram alavancados, foram potencializados, utilizaram uma nova maneira de ser feita através de computadores. Então, para esses nós temos os tipos. Difamar alguém, xingar alguém,
né, injuriar, caluniar, ou seja, crimes contra a honra, você pode fazer através de redes sociais, por exemplo. Ou seja, não precisa de um crime, de uma tipificação, de uma lei sobre cibercrime para isso. Podemos aproveitar o que nós temos. Mas algumas modalidades de cibercrime, que são os próprios, são aqueles que são voltados contra a própria rede, né, algumas peculiaridades nós precisamos ter distinção. Né? Então, vimos com série de projetos de leis e tal, mas com o caso daquela atriz Carolina Dickmann, acelerou-se um processo legislativo que existia e criou-se a lei que levou o nome da atriz Carolina Dickmann, que é a Lei 12.737 de 2012. E essa lei, ela trata um pouco de cibercrime. Essa lei, Carolina Dickmann, ela se aplica para todo tipo de cibercrime? Não. Infelizmente, no Brasil, a gente trabalha muito pontualmente. Precisa acontecer um caso para acelerar uma atividade legislativa. Infelizmente, foi o que aconteceu. E essa lei foi feita muito às pressas e ela não alcança todas as modalidades delitivas, todas as modalidades de cibercrime. Em verdade, sequer alcançaria o caso dela se pudesse retroagir. A lei penal, quando você cria um novo tipo penal, um novo crime, você define na lei, isso aqui passa a ser crime, se não existia antes, você não pode retroagir, você não pode aplicar os casos pretéritos. Caso isso fosse possível, que não é, repito, né, sequer o caso da Carolina Dickmann seria alcançado pela própria lei que leva o nome dela. Não levaria. Por quê? Porque a descrição, o tipo penal que foi feito, o que é invadir dispositivo alheio, tal. Ou seja, a narrativa, o que compõe o crime, para definir o que é o crime, ela é muito complexa. Ela é quase teratológica, é monstruosa. Você não consegue adequar. Vai ser difícil algum colega magistrado conseguir tipificar isso, né? Porque no caso da Carolina Dickmann, ela não foi invadido o dispositivo, não foi quebrado o sistema de segurança, o que exige o crime. Né? Ela entregou o material para uma assistência técnica, até onde se sabe, não tenho conhecimento do processo, mas onde se veiculou, ela teria entregado o computador para fazer uma assistência e lá teriam subtraído, eles ou terceiros, teriam dado divulgação, tentado extorquir e tal. Né? Ou seja, na medida em que ela entrega para alguém, ela entrega sem senha, sem nada, ou seja, para poder fazer, ou seja, não entraria, não seria alcançado, ainda que pudesse essas pessoas responderem por esse crime, não seriam condenadas, porque essa lei não alcança. Então, infelizmente, continuamos ainda órfãos de uma boa legislação que alcance o cibercrime, né? E para isso precisa-se observar a experiência internacional. A Convenção de Budapeste, como eu disse, ela é muito boa porque ela dá o norte. Como criar esses tipos penais? Outra dificuldade de você falar de crimes de tecnologia é você definir alguns termos. O que é internet? O que são dados? O que é rede? Ou seja, não adianta você querer definir na lei o que é isso, porque o avanço tecnológico é muito grande e a legislação vem atrás, vem a reboque, ela não consegue alcançar esse dinamismo da tecnologia. Então você fala, o que é dados? Dados são informações guardadas em dispositivo eletrônico. Sim, e se criarem um dispositivo biológico? Começar a guardar em material biológico. Marcelo, isso é loucura, é possível? Já existe. Já existe pesquisa em que se guardou em bactérias uma certa quantidade de dados, ou seja, em dispositivos biológicos. Então, se você vem com a lei e ela define certas definições, certas nomenclaturas técnicas, você vai deixar essa lei vai ficar já perdida em muito pouco espaço de tempo. Então, a solução, a Convenção de Budapeste dá, porque ela utiliza alguns aspectos da segurança da informação que você não precisa definir dar esses conceitos na própria lei. Você aproveita a área da tecnologia para poder definir esses tipos penais. Como está a infraestrutura policial ao combate ao crime cibernético? No Brasil, como o resto do mundo, infelizmente, no Brasil temos uma grande dificuldade, né? Já temos várias delegacias no Brasil espalhadas, já aquela dificuldade inicial que a gente falou, né? Não é sobre cibercrime, então nós temos delegacia de crimes de alta tecnologia, delegacia de crimes de internet, já tem uma salada de nomes diferentes, mas isso não é o pior. O problema é que realmente não temos uma infraestrutura, nem humana, nem material. Né? No próprio Estados Unidos, você querer afastar um agente para fazer cursos, aquela pessoa que tem um viés mais tecnológico, uma capacitação, você tem que afastar aquela pessoa por 2, 3, 6 meses para fazer curso. Você afasta da investigação e vai capacitar. Quando você capacita, isso nos Estados Unidos, você é aquela pessoa, fica um expert, não vai trabalhar para a polícia para ganhar
não sei quantos mil dólares por ano, vai ganhar trabalhar para a iniciativa privada. Ou seja, existe uma grande dificuldade, não só no Brasil, mas também no mundo. E não só na polícia, mas também realmente o judiciário não está ainda devidamente ainda pronto ainda para receber essas demandas. Nós não temos ainda, infelizmente, nós magistrados não temos o trato técnico, né? Muitas vezes a gente foge, é natural do ser humano a gente fugir, evitar aquilo que a gente não conhece, né? E realmente tecnologia ainda nos é muito adversa. E realmente não é tecnologia, o magistrado tem que saber ligar o computador, não. Realmente saber nomes técnicos, o que é um IP, o que significa, como é que forma, o que é um proxy, o que é... Ou seja, são nomenclaturas técnicas, são dados que a gente vai precisar ser capacitados. Os magistrados precisarão, o Ministério Público da mesma forma, polícias, ou seja, advogados, realmente o sistema de justiça. Isso não é um problema do judiciário, é um problema de justiça, do sistema de justiça que engloba polícias, MP, advocacia público, privada e o judiciário em si. Então, realmente, temos que acordar para isso, né? Porque, realmente, como vimos os números, no Brasil, 2011, 63,3 bilhões de dólares de prejuízo. 2 anos atrás. Isso aí vai evoluindo cada vez mais. Então, precisamos realmente juntar forças, trocar informações, né, buscar canais, né, para nos informarmos e conseguirmos minorar essa triste realidade. Obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Marcelo Pirazibe, sou juiz de Direito da Vara de Fazenda Pública Estadual de Juiz de Fora. Escolhi ser juiz para poder participar do movimento de transformação da sociedade, de melhora da sociedade, de forma de ajudar na pacificação social, na estabilidade das relações. E acho que para ser juiz, a pessoa tem que ter um entusiasmo interno grande, motivação, persistência nos estudos, dedicação, e principalmente ser uma pessoa vocacionada para a imparcialidade. Agradeço ao juiz Marcelo Mesquita pela entrevista. Muito obrigado, eu que agradeço, Renata, a gentileza do convite, né, a oportunidade de poder falar dessa matéria que é um tanto nova, né? Realmente existe poucos estudos, poucos trabalhos sobre isso e é preciso conscientizar, né? Todos nós somos potenciais vítimas. Eu acho que é uma modalidade delitiva que, infelizmente, já podemos estar sendo vítimas sem saber, né? Isso é muito comum, né? Realmente temos computadores invadindo, servindo a entrega de spam, a entrega de uma série de modalidades de delitos. Então, é importante que o judiciário, o sistema de justiça, MP, polícias, né, caiam nessa realidade. A lei Carolina Dickmann, ela tem uma vantagem, né, não é só desvantagem, ela trouxe algumas coisas, ela agregou. E no final dela, um dispositivo ela determina lá, apesar de ser uma norma aberta, mas que as polícias criem áreas, capacitem áreas específicas para isso. Realmente precisamos de uma movimentação, né, de todo um aparato político, administrativo para realmente começarmos a engatinhar nessa seara. É verdade. Nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.